Entre paixão e gols, Coronel, o xerife que comandou a defesa do Expresso da Vitória, 1949 e 1961. Existem jogadores que nascem para comandar, jogadores que, independentemente da posição que ocupam, exercem uma liderança natural sobre seus companheiros. Jogadores que inspiram confiança apenas por estarem em campo, que elevam o nível de todos ao seu redor simplesmente por sua presença. Augusto da Costa, conhecido como Coronel, foi um desses líderes. Um zagueiro que transformou a defesa do Vasco em uma fortaleza, que comandou gerações de jogadores com sua voz firme e seu exemplo inabalável. O apelido Coronel não surgiu por acaso. Havia algo de militar na forma como ele se portava em campo. Uma disciplina férrea, uma organização impecável, uma capacidade de comandar que parecia vir naturalmente. Quando o coronel falava, os companheiros ouviam. Quando o coronel apontava uma direção, todos seguiam. Ele era o líder que toda a equipe precisa, o jogador que mantém o time unido nos momentos mais difíceis. Nascido para o futebol, Coronel chegou ao Vasco da Gama em 1949, em um momento de transição para o clube. O Vasco buscava se reafirmar como uma potência do futebol brasileiro e precisava de jogadores que pudessem liderar essa reconstrução. Coronel chegou jovem, mas já demonstrava uma maturidade impressionante. Sua leitura de jogo era excepcional. Sua capacidade de antecipar os movimentos dos atacantes adversários parecia sobrenatural. Os primeiros anos de Coronel no Vasco foram de aprendizado acelerado. Ele precisava se adaptar ao ritmo intenso do futebol carioca, à pressão de jogar em um clube grande, às exigências de uma torcida apaixonada. Mas cada desafio era superado com determinação. Coronel não era apenas talentoso, era obstinado. Ele queria ser o melhor. Queria levar o Vasco às maiores conquistas, queria deixar sua marca na história do clube. A posição de zagueiro exige características específicas que nem todos possuem. É preciso ter coragem para se jogar nas divididas, inteligência para ler as jogadas adversárias, força física para vencer os duelos aéreos, velocidade para acompanhar os atacantes rápidos. Coronel tinha todas essas qualidades em abundância. Mas tinha algo mais, uma presença intimidadora que fazia os atacantes pensarem duas vezes antes de enfrentá-lo. O Vasco da década de 50 era um time repleto de talentos. A equipe, que ficou conhecida como Expresso da Vitória, contava com jogadores extraordinários em todas as posições. Mas mesmo nesse elenco estrelado, Coronel se destacava. Sua liderança organizava a defesa, sua voz comandava os companheiros, seu exemplo inspirava todos. Ele era o alicerce sobre o qual o time era construído. São Januário se tornou o palco de suas maiores atuações. A torcida vascaína aprendeu a confiar em Coronel, a saber que enquanto ele estivesse em campo, a defesa estaria protegida. Cada corte era celebrado, cada antecipação era aplaudida. Cada dividida vencida aumentava ainda mais a admiração dos torcedores. Coronel não fazia gols, mas sua importância para o time era tão grande quanto a de qualquer artilheiro. A consistência era uma das maiores virtudes de Coronel. Enquanto alguns jogadores oscilavam entre atuações brilhantes e apresentações apagadas, ele mantinha um nível elevado jogo após jogo. Os técnicos sabiam que podiam contar com ele, que ele raramente decepcionava, que sua entrega era sempre total. Essa confiabilidade era fundamental para a construção de uma equipe vitoriosa. Os atacantes que enfrentavam o Vasco aprenderam a respeitar Coronel. Muitos chegavam confiantes, acreditando que poderiam superá-lo facilmente. Saíam de campo frustrados, tendo passado 90 minutos sendo anulados pelo zagueiro vascaíno. Coronel estudava seus adversários, conhecia seus pontos fortes e fracos, sabia exatamente como neutralizá-los.
Era um estrategista dentro de campo, um general que planejava cada batalha. A parceria de Coronel com os outros defensores do Vasco era fundamental para o sucesso do time. Ele organizava a linha defensiva, determinava os posicionamentos, cobria os espaços que surgiam. Sua comunicação era constante, sua atenção era permanente. Nada escapava aos seus olhos atentos, nenhum movimento adversário passava despercebido. Era como ter um técnico dentro de campo, orientando o time em tempo real. Os clássicos cariocas eram os jogos em que Coronel mais brilhava. Contra Flamengo, Fluminense e Botafogo, ele elevava ainda mais seu nível de atuação. Sabia da importância dessas partidas para a torcida. Entendia que uma derrota em um clássico doía mais do que várias derrotas em jogos comuns. E se entregava completamente para garantir que o Vasco saísse vitorioso dessas batalhas. A faixa de capitão era seu símbolo máximo. Coronel não era apenas um jogador, era o líder do time, o representante dos companheiros dentro de campo. Ele conversava com os árbitros, motivava os colegas, cobrava quando necessário e elogiava quando merecido. Sua liderança ia além do futebol. Era uma liderança de caráter, de valores, de exemplo. Durante os anos 50, o futebol brasileiro vivia uma de suas eras mais gloriosas. A seleção havia chegado à final da Copa do Mundo de 50, conquistaria o título mundial em 58 e 62. Os clubes brasileiros eram respeitados em todo o continente, e o Vasco era um dos protagonistas desse período. Coronel fazia parte dessa história, contribuindo com sua dedicação e seu talento. A longevidade de Coronel no Vasco foi impressionante. Ele permaneceu no clube até 1961. Mais de uma década de serviços prestados à camisa cruz-maltina. Durante todo esse período, manteve-se como referência na posição, como exemplo para os mais jovens, como líder para todos os companheiros. Poucos jogadores conseguem se manter no topo por tanto tempo. Os treinos de Coronel eram lendários. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Trabalhava incansavelmente para manter sua forma física, para aperfeiçoar sua técnica, para se manter atualizado táticos. Entendia que o futebol evoluía constantemente e que era preciso evoluir junto. Essa mentalidade profissional o manteve competitivo mesmo quando a idade avançava. A relação de Coronel com os técnicos que passaram pelo Vasco era de respeito mútuo. Eles reconheciam sua importância para o time, sua capacidade de transmitir as instruções táticas aos companheiros, sua inteligência para adaptar o jogo conforme as circunstâncias. Coronel era quase um auxiliar técnico dentro de campo, alguém que entendia o jogo profundamente e sabia como executar as estratégias planejadas. Quando finalmente se despediu do Vasco, Coronel deixou um vazio difícil de preencher. Não era apenas um jogador que partia, era uma era que terminava. Encontrar alguém com sua combinação de talento, liderança e dedicação seria tarefa quase impossível. O clube precisaria reconstruir sua defesa, encontrar novos líderes, formar uma nova identidade. Mas a base estava lançada, os ensinamentos permaneciam. O legado de Coronel no Vasco vai muito além das estatísticas. Ele ajudou a formar uma cultura de excelência defensiva no clube, uma tradição de zagueiros competentes e comprometidos. Jogadores que vieram depois se inspiraram em seu exemplo. Buscaram emular sua dedicação, tentaram reproduzir sua liderança. Coronel não apenas jogou pelo Vasco, ele ajudou a moldar o que significava defender a camisa cruz-maltina. Para os torcedores mais antigos, que tiveram o privilégio de ver Coronel jogar, as memórias são de um tempo em que o futebol era diferente. Um tempo de campos irregulares, bolas pesadas, jogos intensos e disputados. Um tempo em que zagueiros como Coronel eram verdadeiros guerreiros, homens que não temiam o contato físico, que davam e recebiam pancadas com a mesma naturalidade. Era um futebol mais bruto,
mas também mais autêntico. A história do Vasco da Gama é feita de grandes jogadores em todas as posições. Atacantes geniais, meias criativos, laterais ofensivos, goleiros seguros. Mas sem os zagueiros, sem os defensores que protegiam a meta, nenhuma conquista seria possível. Coronel representou o melhor dessa tradição defensiva. Ele foi o xerife que comandou a defesa vascaína por mais de uma década, o líder que inspirou gerações, o capitão que honrou a faixa como poucos. Hoje, quando os torcedores do Vasco lembram dos grandes nomes de sua história, Coronel merece estar entre eles, não pelo